Um triângulo amoroso, ou melhor, quadrilátero. Num certo momento foi até um hexágono. É óbvio que essa história não vai terminar bem, mas eu garanto que ela termina pior do que você imagina. Oi, gente! Bem-vindos ou bem-vindos de volta. Para quem já é inscrito no canal, para quem está para se inscrever agora, vamos todos para a história de hoje. Estamos na periferia de Milano, no distrito de Gratossólio. É o dia 10 de dezembro de 2008 e Stefano Cerri, de 47 anos, que possui uma pequena empresa no setor gráfico, aquela tarde, uma quarta-feira como todas as outras, sai da empresa apressado depois de um longo dia de trabalho. Aliás, não é nem mais tarde, são quase 7 da noite, quando ele finalmente desliga seu computador, apaga as luzes e fecha a porta da Gráfica Service, na rua Gratossólio. E desse momento em diante, já não é mais uma simples quarta-feira, porque Stefano Cerri desaparece, sem deixar rastro. Infelizmente, a rua onde se encontra a gráfica não tem câmeras de segurança externa, e sendo uma rua mais de escritórios, de indústrias, onde não tem comércio, não tem residência, a possibilidade de encontrar alguma testemunha é muito pequena. O último contato de Stefano naquele dia tinha sido às 6h40, mais ou menos 20 minutos depois dele desligar o seu computador, quando ele tinha feito uma ligação do seu celular para sua filha. Ela disse posteriormente que o pai no telefone parecia muito estranho, alterado. Ele era geralmente uma pessoa muito calma, muito paciente, mas aquele dia ele simplesmente perguntou se ela sabia onde a mãe estava, e assim que ela deu a resposta, ele simplesmente desligou o telefone, em modo abrupto, sem nem dizer tchau para ela, o que nunca tinha acontecido antes. Mas naquele momento a filha não ficou tão preocupada, ela não achou que tinha alguma coisa de realmente errado. Só quando algumas horas mais tarde, ela já em casa, e a mãe dela já tinha tentado ligar várias vezes para Stefano, ele não tinha respondido nenhuma das chamadas, o que também era uma coisa que nunca acontecia, elas começaram a ficar mais apreensivas. Acontecia sim que o marido trabalhasse até mais tarde, só que ele sempre ligava para avisar e ele sempre respondia o telefone quando ela chamava. Só que aquele dia tinha caído muita neve, o que levou também a esposa a pensar que talvez Stefano tivesse decidido dormir ali e não voltar para casa para não ter que dirigir nas ruas perigosas, e talvez tivesse acontecido alguma coisa com as linhas telefônicas. E para falar a verdade, ela não queria sair de noite, na neve, no frio, para lidar com a situação. Então ela decidiu esperar com a filha até a manhã seguinte. E após levar a filha para a escola, ela se dirigiu para a Gráfica Service. E a primeira coisa que ela notou foi o carro do marido, estacionado ali no lugar de sempre, nada de errado, nada de estranho. Mas bastaram alguns passos e ela viu entre o carro e a porta de entrada da gráfica os fones de ouvido de Stefano, que ele usava geralmente no carro para fazer ligações telefônicas. Ela começou então, já nervosa, a bater na porta, tocar o interfone, ligar para o número fixo da gráfica, ligar para o celular do marido pela milésima vez. Ela estava tentando de tudo, porque a esse ponto ela acreditava que Stefano estava ali dentro porque tinha passado mal e estava precisando de ajuda. Sem obter nenhuma resposta, sem obter nenhum sinal de Stefano, ela então decide ligar para o cunhado dela, o irmão dele. E é nesse momento que chega também a secretária do negócio, a que trabalhava na gráfica, e ela finalmente decide chamar a polícia. Chega então a patrulha, a ambulância e os bombeiros, que finalmente arrombam a porta e encontram tudo em ordem. Só que nenhum sinal de Stefano Cerri. Eles se certificam então que ele não tenha, por exemplo, pego nenhum avião e começam a procurar outros motivos que pudessem ter levado Stefano a querer se afastar. E a primeira informação interessante que surge é que Stefano Cerri estava preocupado com ameaças que ele estava recebendo já há um bom tempo. Obviamente despertou muito o interesse da polícia. E essa informação levou os investigadores a encontrar um depoimento que Stefano tinha dado numa investigação de stalking, de assédio. A pessoa investigada era um homem chamado Stefano Savasta, e ele tinha sido denunciado por uma mulher chamada Ivana Siviero. Savasta, eu vou chamar ele pelo sobrenome para a gente não confundir os Stefanos. Ele tinha 50 anos e ele também trabalhava no ramo da indústria gráfica. Aliás, Stefano Cerri era um fornecedor dele. E com essa informação em mãos, os investigadores tinham já um grande motivo para um desaparecimento. Isso porque Stefano não era uma simples testemunha no caso de assédio. Além de confirmar o que tinha dito Ivana, ele acrescentou no seu depoimento que Savasta tinha ameaçado ele, inclusive fisicamente, para que ele terminasse o relacionamento que ele tinha já há 2 anos com Ivana Siviero. E por falar nela, Ivana, naquela manhã, no dia 11 de janeiro, também tinha ido a uma delegacia denunciar o desaparecimento de Stefano. Tudo indicava que o relacionamento deles continuava ainda.
Ela deixa claro para os policiais que Savasta tem que estar envolvido no caso. Ele era obcecado por ela e ele odiava Stefano. Isso por um motivo bem simples. Savasta acreditava que a culpa do fim do relacionamento dele com Ivana era toda de Stefano. Segundo ela, ele tinha deixado isso muito claro. Ele tinha declarado: eu vou fazer ele pagar, eu vou enterrá-lo e deixar que as formigas o comam. Ivana diz que o ódio, o desprezo de Savasta era tanto que ele nunca chamava Stefano pelo nome. Ele dizia o anão ou o homenzinho de Gratossólio. Ivana termina então seu depoimento dizendo que tinha certeza que, infelizmente, Stefano já estava morto, pelas mãos de Savasta ou a mando dele. Que, como já vimos, estava já sendo investigado por stalking e não era nada discreto no seu assédio a Ivana, o que lhe renderá, um ano depois do desaparecimento de Stefano, uma ordem de prisão. E provavelmente, para entendermos o papel de Stefano nessa história, devemos ver como o relacionamento de Ivana e Savasta chegou ao ponto de assédio e de ameaças. Tudo começou bem 14 anos antes, em 1994, quando Ivana estava com 30 anos de idade. Ela, sua mãe e sua irmã tinham acabado de ser admitidas para trabalhar na Sava Gráfica de Stefano Savasta, uma empresa que produzia principalmente embalagens para cosméticos. Ivana era casada com um homem mais de 10 anos mais velho que ela, mas isso não impediu que, pouco tempo depois que ela iniciasse a trabalhar ali, ela começasse um relacionamento com Savasta, que também era casado e tinha 2 filhos. E ela mesma conta que naquele período, quando ela iniciou o relacionamento com Savasta, além do seu marido, ela tinha já um relacionamento com outro homem. E assim, por algum tempo, ela seguiu com as 3 relações. E sobre esse período, a esposa de Savasta, posteriormente, também teve algo interessante a dizer. O marido, adjacente ao escritório dele na gráfica, tinha um quarto secreto que ele decorou exatamente como o quarto que ele dividia com a sua esposa na sua casa. Mesmos móveis, mesma decoração. E a mulher de Savasta, apesar de não saber nada no início, não demorou tanto assim para descobrir sobre o relacionamento do marido. Afinal, eles não eram nada discretos. Tanto que os novos funcionários da gráfica pensavam que Ivana fosse a mulher dele. Mas apesar da intensa paixão entre o casal, comprovada pelas numerosas cartas que foram encontradas no tal quarto secreto, Savasta não se sentia tranquilo em relação ao relacionamento. Aliás, ele se sentia cada vez menos tranquilo. Afinal, ele e Ivana, apesar de terem continuado com seu relacionamento nada secreto, tinham continuado cada um com seu casamento. E ele sabia, ou ao menos desconfiava, que não era a primeira vez que ela traía seu marido. E essa insegurança então vai só aumentando. Savasta, por exemplo, 7 anos já depois do início do relacionamento com Ivana, dá de presente um carro para ela, mas não antes de encher ele com microfones escondidos. E ele escutava tudo, não deixava passar nada, não deixava passar 1 minuto de gravação. Tanto que ela começou a perceber que ele sabia coisas que ela não tinha dito para ele, desde coisas banais até coisas que ela não queria que ele soubesse. Ela então confronta ele, dizendo que está se sentindo espiada de alguma maneira. Ela não sabe como, mas ela tem essa desconfiança. O que só piora a desconfiança dele de que ela realmente tinha algo a esconder. Com o tempo, então, o ciúme e o jeito um pouco possessivo de Savasta se tornam controle e até abuso. E nada voltou a ser como antes. Ivana se estava sentindo, obviamente, cada vez mais sufocada e menos atraída também por um homem assim tão inseguro. Mas ela ainda o amava e tentou levar para frente a relação, que durou ainda outros 5 anos. Até que em 2006, depois de 12 anos juntos, ela colocou um ponto final. Ou ao menos ela tentou. E sim, o motivo do rompimento não foi só a insatisfação de Ivana, não foi só o controle de Savasta. Teve um empurrãozinho sim, porque foi em 2006 que Ivana conheceu Stefano Cerri e os dois se apaixonaram. Ela, que esse ponto, assim como Savasta também tinha já se divorciado, queria um relacionamento só com Stefano Cerri. E ela esperava que logo ele também se divorciasse de sua esposa. Mas se separar do seu marido e esperar que o seu amante, Stefano, se separe da sua esposa não era a grande dificuldade do novo relacionamento de Ivana. Savasta era o problema. Ele não poderia ter reagido de maneira pior ao rompimento. Os próprios funcionários do trabalho o descreveram como um zumbi. Ele não era mais a mesma pessoa, ele tinha se apagado. Um deles chegou a dizer que tinha visto ele chorar no horário de trabalho. Mas para Ivana ele não demonstrou nunca estar triste, nem abatido. Ele demonstrava ódio. Ele não aceitou o fim e ameaçava ela se ela tentasse terminar com ele. Ele dizia claramente que preferia vê-la morta. Ela, então, no mesmo mês que conheceu Stefano e iniciou seu relacionamento com ele, em fevereiro de 2006, pediu demissão do seu emprego. Savasta então entrou num ciclo crescente de abusos e ameaças, seguidos por pedidos de perdão e juras de amor. Ivana não estava conseguindo então realmente terminar o relacionamento com Savasta. Ela começou até terapia para tentar se livrar dessa relação 100% tóxica. Ela não só queria estar completamente livre do ex, como ela queria também
ter tempo e ter energia para investir no relacionamento com Stefano. Mas parecia que ela não estava conseguindo fazer nenhuma das duas coisas, porque Savasta não desistia. Se agora ele não podia controlar o que ela fazia no trabalho, ele começou a seguir-la na rua. Ivana tinha a impressão de que era a única coisa que ele fazia com seu tempo, porque ele estava sempre presente. E eu não achei isso escrito em nenhum lugar, mas uma pessoa que coloca mais de 10 microfones escondidos no carro, ele tinha colocado um localizador ali, ele sabia onde ela estava, sempre. E não era só isso que ele sabia. No mês seguinte à sua demissão, ela teve que ir lá na empresa de Savasta para pegar o último cheque e alguns outros documentos, ela tinha que assinar. E ele disse uma coisa para ela que deixou ela com a nítida impressão de que ele já sabia sobre Stefano. E ela não aguenta, ela confronta ele ali mesma, ela diz, fala claro, o que você quer dizer? E ele então confessa, ele diz, sim, eu sei sobre Stefano, e agora eu entendi que não é você que eu tenho que ameaçar, não é você que eu quero ver morta, mas ele, porque ele é o único culpado por você não estar mais comigo. Uma frase que com certeza já foi dita muitas vezes, depois de muito final de relacionamento, mas nem por isso é menos estúpida. De qualquer maneira, era como se todo o ciúme, a possessão, as inseguranças que Savasta sentia no seu relacionamento com Ivana tivessem se materializado em um culpado. Era culpa de Stefano. E por 2 longos anos, as suas ameaças foram só aumentando. Primeiro Savasta ligava para a empresa e pedia para falar com Stefano para ameaçá-lo. Depois ele começou a ligar para o próprio celular dele. Depois para o da esposa, para a filha, para a empresa para falar com funcionários. Ameaças de escândalo, depois de destruição de propriedade, ataque físico, até chegar às ameaças de morte. Aliás, foi o próprio Savasta que contou para a esposa de Stefano sobre o relacionamento dele com Ivana. E para provar, ele enviou para a casa deles um envelope com várias fotos dos 2 amantes juntos. E foi a própria esposa de Stefano que contou para a polícia que em 2 ocasiões diferentes ela sabia que Stefano tinha sido ameaçado com uma arma de fogo. E que ele estava cada vez mais preocupado, principalmente com a segurança da filha. Repetia cada vez mais que ela tinha que tomar cuidado, que ela não devia andar sozinha, que ela tinha que prestar atenção se tinha alguém observando ela ou seguindo. Outros parentes e amigos também tinham visto essa mudança no comportamento de Stefano. Ele tinha sido sempre muito calmo, levava um estilo de vida muito tranquilo, trabalhava bastante, às vezes saía para jantar com amigos e com a esposa, corria nos fins de semana e era muito próximo da sua filha. E tinha sempre um comportamento muito tranquilo. Palavra que quase todos os que o conheciam usaram. E todos igualmente disseram que ele parecia ter perdido essa tranquilidade nos últimos tempos. E não era para menos. Silvana, para provar que Savasta estava seguindo, acabou pagando um detetive particular, que confirmou que não apenas ele estava sim seguindo a ela e Stefano, mas que ele tinha pagado outras pessoas, funcionários da sua empresa na maioria, para seguirem também o casal. E não só seguir, posteriormente um desses funcionários, um que tinha precedentes criminais pelo uso de substâncias não recomendáveis, contou para a polícia que o chefe tinha dito para ele, quando fosse o seu turno de seguir a Ivana, que ele recolhesse cocô de rato e tentasse colocar dentro das garrafinhas de chá gelado que ela sempre bebia, para tentar envenenar ela. E o mesmo homem também disse que Savasta disse para ele roubar o passaporte de Ivana assim que descobriu que ela estava planejando viajar de férias para a Turquia. Um assalto dá errado e ela consegue viajar. Mas não é um problema para Savasta, porque no mesmo avião de Ivana e no mesmo hotel que ela tá, tem um homem de confiança dele. Aliás, esse homem está em todos os lugares que Ivana está durante a viagem. E a principal informação que Savasta consegue com toda essa perseguição é de que Ivana e Stefano estão sempre em contato. Mesmo com toda essa dificuldade de se encontrarem, por motivos óbvios, eles ainda estão juntos. E eu sei que tem incontáveis casos de pessoas que perseguem ex, que contratam detetives particulares, mas manter uma perseguição a 2 pessoas diferentes 24 horas por dia, até em outro país, até a polícia tem dificuldade de fazer isso. É muita obsessão. O que faz só com que Savasta contrate cada vez mais pessoas para seguir o casal, e não só para seguir, cada vez mais ele pede que essas pessoas façam alguma coisa contra eles. Como exemplo, em novembro de 2007, um ano antes do desaparecimento de Stefano, Ivana é vítima de um roubo quando está saindo da academia. E fica claro que o assalto era uma fachada, porque só para roubar a bolsa dela, ela tinha sido agredida brutalmente e o seu nariz tinha sido quebrado. E quando ela vai para a delegacia para denunciar o fato, ela deixa mais uma vez claro ter certeza de quem é o responsável e mais uma vez ela explica o que ela e Stefano estão passando já há quase um ano. Posteriormente, o mesmo homem enviado para a Turquia para segui-la confessa para a polícia que o episódio da academia aconteceu depois de uma ordem de Savasta. Eu quero que você mande ela para o hospital por no mínimo 6 meses. E a próxima ordem tinha sido para fazer a mesma coisa com Stefano, mas naquele momento o homem colocou um ponto final. Ele não queria mais fazer esses trabalhinhos, digamos assim. E os 2 amantes, por sua vez, se recusam a se separar.
o que só aumenta o ódio, o ciúme e a obsessão de Savasta, que parece não se intimidar minimamente, nem com a investigação de assédio que tinha se intensificado depois da denúncia por causa da agressão na frente da academia. Tudo o que acontecia, inclusive as denúncias contra ele, era um motivo para intensificar os ataques de Savasta, não para que ele desistisse. Era como se a sua obsessão por Ivana tivesse despertado um outro lado nele. Ele não pensava em outra coisa e ele cometia um crime atrás do outro como se fosse a coisa mais simples do mundo, como se fosse óbvio. Ele que a polícia investigou e antes desses acontecimentos não tinha tido nenhuma ficha penal, não tinha tido nenhum problema com a polícia, nunca. Com certeza já parece óbvio para nós, e para Ivana e para a esposa de Stefano, que o desaparecimento dele tem alguma coisa a ver com Savasta. E essa também é a impressão dos investigadores. Restava agora provar isso e principalmente descobrir o que tinha acontecido com Stefano, o que Savasta tinha feito com ele. Então, 9 dias depois daquela fatídica quarta-feira em que Stefano não voltou para casa, Savasta foi convocado pela primeira vez para depor numa delegacia de Milano. E no mesmo dia são chamados também para depor o tal homem de confiança dele, Bruno Lamarca, e a própria Ivana Siviero. Os 3 são deixados propositalmente a sós numa sala de espera, devidamente monitorada. E imediatamente Ivana começa a acusar Savasta aos gritos. Você devia cuidar da tua própria vida. Eu te deixei muito antes do dia 24 de novembro de 2006 e você continuou. Ao que ele responde com o tom de quem tem toda a razão do mundo. Mas você prometeu que não ia me deixar. Mas Ivana não deixa nem ele continuar falando. Ela despeja sobre ele todo o desprezo que ela sente pelo homem pequeno que ele se tornou, dizendo que ele destruiu a vida de um monte de gente por causa do orgulho ridículo dele e por vingança. A primeira pessoa então a ser chamada da sala foi o próprio Savasta, e se vendo a sós com Bruno Lamarca, Ivana pergunta para ele: você sabe que ele odiava Stefano, sabe disso? Ele nunca entendeu que eu estava deixando ele já há tempos. Teria terminado com ele de qualquer jeito, não tinha motivo para nada disso. Agora me diz, depois de 10 dias desaparecido, onde está Stefano? Lamarca, sem nem olhar para ela, responde, frio: debaixo da terra, porque ninguém mantém alguém sequestrado por 10 dias sem pedir nada em troca. Palavras que Bruno repetirá sem problema para os investigadores, que se sentiam já bastante confiantes no caso que eles estavam construindo contra Savasta. Difícil era a situação do time de defensores dele. Começaram a criar uma hipótese muito improvável de que Stefano estava vivo porque ele tinha fugido para algum lugar da Espanha por causa de dívidas. Eles diziam que Stefano Cerri tinha recebido de um cliente uma grande soma em dinheiro para um trabalho que ele nunca começou a fazer. Ao invés disso, ele pegou todo esse dinheiro e fugiu para a Espanha. Em resumo, essa era a defesa de Stefano Savasta. E eu sinceramente não sei como um time de advogados não tem vergonha de apresentar uma teoria assim sem nenhuma prova. Já a acusação não estava tendo que inventar nada. Eles tinham o depoimento de Ivana, da esposa de Stefano, dos funcionários da fábrica e de Bruno Lamarca. Esse último que, além de descrever todas as ordens de Savasta para que ele perseguisse e machucasse de alguma maneira Stefano e Ivana, disse também que no dia seguinte ao desaparecimento, Savasta tinha encontrado com ele e tinha dito: você viu que eu acabei dando um jeito naquele? Mas mesmo com todos os depoimentos e com as ameaças claras à vida de Stefano, é sempre mais difícil levar para julgamento um caso sem a presença de um corpo. Então o Ministério Público decide esperar para fazer o julgamento. Eles decidem continuar trabalhando na construção do caso contra Savasta. A polícia, nesse meio tempo, continua procurando para o corpo. E o próprio Stefano Savasta, por causa daquela investigação de assédio, em 2009, no início do ano, é preso, o que dá para as autoridades tranquilidade de que ele não vai fugir para nenhum lugar enquanto eles estão trabalhando o caso. E mais ou menos assim que se passa um ano, quando no início de 2010 o caso contra Savasta pelo desaparecimento de Stefano Cerri dá finalmente um outro passo à frente. Foi descoberto um segundo celular que pertencia a Savasta, usado principalmente para que ele desse ordem para que eles se comunicassem com as pessoas que seguiam Stefano e Ivana. E a última vez que esse celular tinha sido usado tinha sido quando 2 mensagens tinham sido recebidas, de um homem chamado Omar Mansueta Calcano, no dia 10 de dezembro de 2008, dia do desaparecimento. Omar, um jovem de origem dominicana, é chamado para prestar depoimento, mas ele não diz nada. Ele diz que ele não se lembra, que ele não tem nada a ver com aquelas mensagens, nunca tinha visto antes. Mas a polícia não desiste e controla os registros telefônicos de Omar, começando pelos dias imediatamente antes
e depois o desaparecimento de Stefano Cherry. E descobrem que nos dias antecedentes tinham se iniciado uma série de conversações telefônicas com outros 3 conterrâneos de Omar. Contatos esses que terminaram abruptamente no dia 10. Os outros homens então são levados imediatamente para a delegacia e não demora muito para que um deles fale. Ele, um homem chamado Wilton Valles, imediatamente diz que, junto com outros 2 companheiros seus e com Omar, são os responsáveis pelo que tinha acontecido com Stefano Cherry. Valles diz que alguns dias antes dos fatos ele recebeu uma ligação de Omar oferecendo para ele 2.000 euros para dar uma surra em alguém a pedido de uma terceira pessoa. Ele diz que aceitou e no dia combinado chegou na estação de trem de San Donato Milanese, a 15 quilômetros da gráfica de Stefano em Gratossólio. Ali, Omar estava esperando por ele com um furgão branco por volta das 18 horas. Quando ele entrou dentro do veículo, tinha já um outro homem chamado Frias Sanchez e os 3 então se dirigiram para buscar um 4º homem chamado Hernández. Os 4 dominicanos então se dirigiram a Gratossólio e eles chegam ali por volta das 19 horas. Omar então diz para Valles descer do furgão e controlar para que ninguém se aproxime, enquanto ele e Hernández se dirigem para a entrada da gráfica. Valles então percebe que Stefano já estava do lado de fora, ele estava agachado, terminando de fechar a porta de ferro do negócio, que aliás foi encontrada no dia seguinte toda abaixada, mas sem o seu cadeado. Valles continua então descrevendo como Omar agarrou Stefano pelas costas enquanto Hernández pegava os seus pés. Eles imediatamente também colocaram um tape na boca dele e o arrastam até o furgão. Enquanto Frias estava na frente, sentado no banco do motorista, Omar e Hernández se fecham na parte traseira do furgão com Stefano. Valles se aproxima, ele não consegue ver nada dentro, mas ele consegue ouvir golpes. E depois de alguns minutos, a porta lateral é aberta para que ele possa entrar. Stefano Cherry está deitado ali, imóvel, de barriga para baixo, coberto de sangue, principalmente a cabeça. E cobertas de sangue também são 2 picaretas deixadas ao lado do corpo. O furgão então parte, eles estacionam numa rua chamada Rua Rosenthal e Omar e Hernández saem do furgão, deixando Frias na frente e Omar atrás, com Stefano, já claramente sem vida. Os 2 então retornam depois de mais ou menos 1h30 e todos se dirigem então para Rozzano, uma cidade que fica a 4 quilômetros de onde eles estavam estacionados. Ali numa zona de bosque, todos descem do furgão e Frias, que até aquele momento tinha só dirigido, com uma pá começa a cavar a cova de Stefano. E assim termina o depoimento de Valles, que é completamente negado por Frias, Hernández e Omar. Esse último, que tinha negado até ter escrito as 2 mensagens a Savasta, quando interrogado por que então ele tinha salvo o número do homem no seu celular, ele explica que ele tinha um carregamento de perfumes para vender e tinha utilizado os serviços da gráfica, da Sava Gráfica, para confeccionar as embalagens desses perfumes. Mas o depoimento de Valles foi suficiente para que fosse emitida uma ordem de prisão contra ele, os outros 3 dominicanos, e não precisou para Savasta, já que ele estava já preso por causa do assédio. Frias, o motorista durante o crime, conseguiu fugir, mas os outros 3 são detidos. E já no primeiro dia de prisão, Omar faz uma ligação para sua namorada, na qual ele pede que ela sirva de álibi, que minta, servindo de álibi para o dia do desaparecimento de Cherry. Então o Ministério Público acredita ter finalmente material para acusar os 4 dominicanos pelo homicídio material de Stefano Cherry e Stefano Savasta por ter sido o mandante. Mas como as coisas caminham um pouco lentas, o julgamento teve início apenas em 2012, 3 anos depois. E mesmo com todo esse tempo para se preparar, a defesa de Savasta, Omar, Hernández e do ausente Frias continuou se baseando na teoria de que Stefano estava vivo na Espanha. Isso porque, mesmo com muitas buscas tendo sido conduzidas na região de bosques que Valles tinha dito que o corpo tinha sido enterrado, nada tinha sido encontrado ali. E é por causa da falta de um corpo que os advogados de defesa pedem que os 4 acusados sejam completamente absolvidos. Mas os juízes preferem acolher a sugestão da acusação e, em maio de 2013, todos são condenados à prisão perpétua. Já Valles, que era o único que tinha confessado, decidiu por um tipo de processo conhecido como rito abreviado, quando um réu tem que aceitar a decisão do juiz no final do julgamento, sem ter direito a um apelo. Mas, por outro lado, ele tem a vantagem de, se for acusado, receber 1/3 da pena que ele receberia num julgamento normal. E no caso de Valles, considerado culpado por cumplicidade no homicídio, ele foi sentenciado a 8 anos. E todos são então encarcerados e seguem cumprindo as suas penas. Não exatamente. Se as sentenças pareciam estranhamente justas, a execução dessas penas não foi tão fácil assim. Para começar, Frias Sanchez, que não tinha sido encontrado, é um fugitivo até hoje. E Stefano Savasta, o mandante do crime, passou apenas alguns meses encarcerado, quando ele foi transferido para prisão domiciliar por causa de problemas cardíacos. E alguns meses depois dessa transferência, ele estava num trem com direção a Bolonha com uma identidade falsa e 10.000 euros em contante,
tentando escapar. Mas o sonho de liberdade dura pouco, porque agachado no chão do trem, na parada da estação de Verona, ele morre de um ataque fulminante do coração. E assim que soube da morte de Savasta, Marc Hernandes, um dos dois a atacar Stefano com a picareta, escreve uma carta para o chefe da acusação que tinha colocado ele atrás das grades. Ali ele, que sempre negou a sua participação no caso, escreve sua confissão. Ele explica que não tinha dito nada antes por medo de retaliação de Savasta, que ele descreve como a pessoa má e vingativa que ele já tinha conhecido. Na carta ele confirma tudo que Valles tinha dito no tribunal e acrescenta um detalhe muito importante: uma localização mais aproximada do corpo. Então, no dia 24 de janeiro de 2015, 6 anos depois do crime e depois de mais de um mês de escavações, as patrulhas policiais, com a ajuda de cães treinados, encontram os restos de Stefano Cerri. Agora, não mais do que um esqueleto, ele tinha ainda o tape na boca e os braços atados, o que tornava, se é que isso é possível, a cena ainda mais trágica. Mas essa história, obstinada a não ter um final feliz, ainda não terminou, porque 4 meses depois da descoberta desse cadáver, um outro corpo é encontrado, nas águas da Marina di Loano, na região da Ligúria. Se tratava de Ivana Siviero, que estava com 52 anos. E a sua morte, depois de uma investigação e de uma autópsia, foi declarada suicídio. Segundo o especialista, ela teria tomado uma grande quantidade de remédios e depois entrado no mar. Eu espero que essa trágica história sirva menos de lição. De pessoas possessivas devemos apenas nos afastar. Um triângulo amoroso, quadrilátero, seja lá o que for, não é uma situação simples. Muitos acreditam que completamente errada, mas o problema não foi esse. O problema é que quando alguém acredita ser dono de um outro alguém, não existe um final feliz. E pode até terminar em golpes de picareta, ataque cardíaco e suicídio. Obrigada.